Boas-vindas aí, galera. Obrigado aí pela participação. É o seguinte, hoje, se tudo der certo, é o nosso último dia de estatística, tá? Último diazinho de estatística. E nós vamos falar hoje sobre teste de hipótese. Apesar de ser o último dia de estatística, não significa que a gente apresentou todo o universo de estatística e que você já tem tudo que é suficiente para, por exemplo, ser um expert em estatística. Não é essa a ideia, né? Tipo, o nosso curso aqui foi de 10 dias, né? 2 semanas praticamente. Mas pensa que uma graduação de estatística são 3.000 horas de curso, né? 3.500 horas quase de curso. Em outras faculdades também você vai ter disciplinas aí de 60 horas, 120 horas de estatística. Aqui a gente está fazendo 20 horas, 30 horas de estatística. Então, assim, não é comparável. A ideia aqui foi realmente tentar apresentar para vocês os principais conceitos, os principais termos, chavões, assim, né, para você também depois ir atrás. E isso ser o pontapé para você realmente depois começar a mexer mais profundamente atrás de outras referências e assim por diante, né? Tenho certeza que deve ter aberto a cabeça de bastante gente aí essa parte de estatística, mas agora, daqui para frente, aí é com vocês irem atrás disso e até mesmo a gente aqui durante a live trazer cases, né, para se aprofundar de forma mais pontual. Então é isso que eu queria trazer para vocês antes mesmo de começar. A gente está na mesma página e eu espero que realmente tenha sido um curso positivo para vocês, para quem assistiu. Acho que a gente evoluiu do curso do ano passado para esse ano. A gente está fazendo de uma forma mais lenta, mais de boas, com mais calma, fatiando o conteúdo um pouco melhor também para contextos específicos. E depois a gente vai querer trazer também uma parte mais prática, porque nas últimas aulas a gente ficou mais focado na parte teórica, na parte ali de exemplos, com exemplos na mão, do que exemplo no computador, né? Com seja código, seja Excel e assim por diante. Mas eu realmente acho que a gente está caminhando cada vez para uma didática melhor, né? Então ano que vem a gente vai estar tinindo, né? Ano que vem vai ser ainda melhor. Mas vamos lá. Então é o seguinte, para a gente finalizar o conteúdo, eu quero trazer uma parada chamada teste de hipótese, né? O que é a ideia de teste de hipótese? A gente viu que intervalo de confiança... Quem lembra o que é intervalo de confiança? Intervalo de confiança é uma parada para dar para a gente uma maior certeza, uma maior convicção, uma maior confiança da região aonde os nossos parâmetros podem estar. Então, por exemplo, se a gente quer calcular a média de idade, a média de renda, a média de, sei lá, patrimônio, a média de expectativa de vida e assim por diante, e a gente não tem acesso aos dados populacionais, a gente pode usar a amostra e criar um intervalo de confiança que é uma região aonde o nosso verdadeiro valor pode estar. Então a gente vai falar, olha, eu tenho 95% de confiança estatística de que o verdadeiro valor da idade, né, da média da idade, está entre 35 e 40 anos. Isso te dá um pouco mais de certeza a respeito da estimativa pontual que foi criada e também um pouco mais de noção da variabilidade dos dados, né? Então você consegue dizer ali, olha só, eu consigo criar uma política pública pensando nessa faixa de idade, né? Ou que a média da idade é mais ou menos por ali, porque eu tenho agora uma informação não só pontual, mas também de intervalar, né? Que a gente chama de confiança e tal. Então essa foi a motivação do teste, da gente criar o teste de confiança, né? Aliás, desculpa, o intervalo de confiança. Mas aí a questão é, o intervalo de confiança por si só, às vezes não traz a informação própria para a gente, por exemplo, afirmar alguma coisa ou rejeitar ou não, aliás, rejeitar não, né? Mas assumir como verdadeiro uma hipótese ou não, né? Então, a ideia agora de trazer a questão do teste de hipótese é a gente combinar o conceito do intervalo de confiança com a questão de testar uma hipótese, dizer se uma hipótese ela é verdadeira ou não, né? Se a gente consegue dizer que ela é verdadeira ou não. Então, essa vai ser a ideia aqui de hoje, beleza? E muito obrigado aí para quem está descarregando subs. Valeu demais pelo apoio de vocês, tá? Lembrando que está sendo muito importante vocês trazerem
isso pra cá, tá? Vocês serem subs, porque a gente tá com o número de subs aí bem andando de lado, então muito obrigado aí pra quem tá apoiando nosso canal, é sempre muito importante ter esse apoio de vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela confiança. Então vamos lá, olha só, a ideia do teste de hipótese é, por exemplo, vamos supor que eu tenho ali no meu site, no meu sistema, enfim, na interface que você tiver ali para o usuário final, que o tempo para fazer o cadastro é de 3 minutos, né? É de 3 minutos. Então você vai lá hoje, o estado atual da sua aplicação, o site hoje, as pessoas estão levando em média um tempo de 3 minutos, beleza? E existe ali uma certa desistência, porque 3 minutos às vezes para o usuário é muito tempo, né? Então a ideia vai ser, cara, será que eu consigo deixar esse formulário de entrada, essa página de cadastro mais simples para que o usuário leve menos tempo e por consequência eu consiga diminuir também a questão de evasão, a questão das pessoas desistirem, né? Então a gente foi lá, pessoal de UX, de UI, de front-end, fizeram um redesign desse fluxo de cadastro, tá? E a ideia seria garantir... Então, vocês já trabalham com OKR? Já ouviram falar de OKR? Já ouviram falar de KR, né? Control Key Result, ou... Enfim, CKR, Control Key Result, ou CK, que é KC... KR, desculpa, Key Result. Então, assim, às vezes você tem dentro das squads algumas metas, alguns números a serem alcançados. E aí você pode definir que um desses números a serem alcançados é, por exemplo, ter uma diminuição significativa do tempo de cadastro da pessoa, no fluxo de cadastro, né? E aí o time todo vai trabalhar em soluções para isso, em soluções de como viabilizar isso. Seja fazendo um redesign, seja fazendo alguma outra questão de buscar dados externos de alguma fonte para não precisar pedir isso para o usuário. Enfim, então tem várias iniciativas que você pode fazer para atingir um único número. Aí a pergunta é, será que a gente realmente alcançou aquele número ou foi um ruído aleatório que gerou aquele número? E aí para isso que entra essa gincana que a gente está falando do teste de hipótese. Então foi colocado como meta para esse time ter uma média, né, um número abaixo de 2,5 minutos. Então 2 minutos e meio, tá? Então a gente hoje tem 3 minutos, a gente quer diminuir para 2 minutos e meio. Será que a gente consegue realmente provar que a gente alcançou esse número? Porque às vezes, como a gente viu lá anteriormente, eu simplesmente marcar que eu alcancei ou não com um número pontual pode ser apenas um ruído. Pode ser que no momento que eu fiz o teste, as pessoas que participaram do meu teste eram um pouco mais engajadas ou que já conheciam a plataforma e por isso que alcançou um número mais baixo. Mas se eu olhasse para o todo, né, se eu calcular a variabilidade, se eu tentasse alcançar o que efetivamente em produção isso acontecer, será que eu consigo medir isso? Então, a ideia é essa. Olha só, a gente está fazendo um experimento com um público de... Vou começar a anotar aqui. Vocês estão comigo? Estão entendendo a proposta aqui? Ou é muito lunático? Acho que vocês estão entendendo, né? Beleza. Então, o que acontece? A gente tem aqui um público de 120 usuários do fluxo novo. Então, peguei o fluxo novo e testei. Tá ligado? Vocês já ouviram falar de teste AB? Então, basicamente, eu posso dizer que o A é o fluxo atual. Que eu sei que é os 3 minutos. E aí eu tenho o B, que é um teste. Que eu coloquei só 120 pessoas lá para testar. E aí a pergunta é, isso aqui é x barra, né? X barra A. E aí o meu x barra B vai ser igual a quanto? Deu pra entender? O que eu acabei de falar? Então meu x barra B vai ser igual a quanto? E será que eu consigo dizer que esse x barra B eu realmente mudei? O meu mi de B vai ser igual a quanto também? Então o que a gente faz? Pega essas 120 pessoas, testa, calcula o x barra e depois infere quanto que é o meu mi. Ok? Deu para entender o rolê? Então eu tenho o fluxo atual, que eu já sei, que eu já conheço, porque as pessoas estão lá usando e tal.
E eu falei, vou separar agora uma partezinha para ver o que acontece com esse teste, ok? Todo mundo entendeu o experimento que a gente está fazendo? Então, qual que é o lance? Olha só. Aqui, a minha média deu 2,1, certo? Isso aqui é o quê? É o meu x barra, beleza? Quem que é esse desvio padrão? Esse desvio padrão é o meu S2. Aliás, S, né? Só S. E quem que é esse nível de confiança? É o meu alfa menos 1 menos alfa, né? 1 menos alfa. Então, isso daqui é x barra. Isso daqui é o meu S. E esse daqui é o meu 1 menos alfa, que é o tal do 90%. Como é que eu faço para calcular um desvio padrão, não, um intervalo de confiança para isso aqui? Que a gente já viu como é que faz. Como que a gente faz para calcular um intervalo de confiança para isso tudo? Eu teria que fazer x barra menos o t 1 menos alfa 119, certo? Que é aquele cara lá da tabela T, multiplicado por S2 dividido pela raiz de n, não é? Ou só S ali. Tem que ver a fórmula. Vamos ver a fórmula, ó. Cadê a fórmula? Aqui. É só S. Então a gente vai calcular o intervalo de confiança para isso aqui. Certo? Vamos fazer primeiro o intervalo de confiança, aí a gente vai deduzir o teste de hipótese a partir do intervalo de confiança. Então tá clara essa fórmula para todo mundo? Vamos substituir os valores, então? Quem que é x barra? X barra é x barra é 2,1 multiplicado por o t alfa sobre 2. Vamos ver a tabela? Tabela T student. Vamos ver? Tabela T student. Vamos ver aqui, ó. Tabela T student. Abrindo uma nova guia. Tá aqui. Então, olha só. Ela daqui é bicaudal e a gente quer 90%. Tá aqui. 120. A gente tá falando, então, olha só. Se a gente olhar aqui, tá lá no 1,289, certo? Ó, 120 graus de liberdade, tá ali. 120, 1,289, que dá o bicaudal, na verdade, 90. Então é aqui, ó. É o 1,658. 1,658. Então vamos colocar lá. 1,658. 1,658. Multiplicado por 0,32. Dividido por raiz de 120. Essa aqui é a nossa conta aqui, beleza? Tá cortando para mais alguém a live? Aqui para mim tá de boa. É essa conta aqui que a gente tem que fazer. Boa. Ah, a tabela, vocês falam. A tabela tava cortada mesmo, é. A tabela tava cortada por causa da apresentação. Boa. Eu troquei de tela assim, né? Tá. Beleza, eu vou mandar pra vocês isso aqui, aí vocês conseguem ver. Pronto. Aí. Então vamos fazer essa continha? Vamos fazer essa conta aqui, ó. Calculadora. Vou ter que fazer assim agora. Então tá aqui a minha calculadora. Calculadora. Isso aqui é mais, né? Isso aqui é mais. Isso aqui é um mais. Não é um vezes, não. É um mais. Então, primeira coisa. 1,658 multiplicado por 0,32. Dividido por SQRT de 120. Dá 0,04. 0,04. Então, isso daqui vai ser 2,1 mais ou menos 0,048. Então, o intervalo de confiança desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser
isso aqui mais 2,1. Que dá 2,14. 2,14 e o superior, que vai ser 2,1. 2,1 menos 0,048. Vai ser 2,052. Horrível ali. 2,052. Vamos arrumar isso aqui. Então, vai ficar 2,052 até quanto? 2,14. Tá claro isso, intervalo de confiança? Fazendo as continhas? Vocês estão comigo? Estão comigo ou não? Ei! Não! Beleza. Então, o que que acontece? Me fala uma coisa. Qual que era a nossa hipótese? O que que a gente queria chegar? A gente queria chegar a menos disso daqui, certo? A gente queria chegar a menos do que isso, não é? Quando a gente queria chegar a menos do que isso, a pergunta é: olha só, eu tô com 90% de confiança, 90% de confiança de que se eu jogar para minha base inteira esse teste, eu testei só com 120, mas se eu jogar para a base inteira, eu tô dizendo que na verdade as pessoas vão levar entre a média, né? Vai estar entre 2 minutos 0,52 e 2 minutos 1,4. Aliás, 2,14. Beleza? O que que isso significa? Significa que o 2.5 ele está fora dessa região, não tá? O 2.5 não ficou fora daqui. Eu estou entre 2.0 e 2.1. Vocês estão vendo? Deu para entender o que eu acabei de mostrar aqui? Então, com isso, o intervalo de confiança, quando a gente fez aqui o intervalo de confiança, ele não cobriu o valor que a gente tinha de hipótese. A nossa hipótese é que, por exemplo, a minha média, o meu Mi, seria igual a 2,5. E a minha hipótese alternativa é o que o meu Mi fosse diferente de 2,5. A gente pode dizer, então, com base no intervalo de confiança, que eu rejeito essa hipótese aqui. Eu rejeito essa hipótese. Eu tenho informação suficiente para rejeitar a hipótese que é 2,5. Por quê? Porque meu intervalo de confiança com 90% está dizendo que o verdadeiro valor está entre 2,05 e 2,14. Então, isso aqui é o tal do teste de hipótese. E para eu verificar se ele realmente, se a hipótese aqui nula, né, que é a nossa hipótese a priori, eu posso rejeitar ela ou não, se eu tenho informação para não rejeitar ela, etc. Eu nunca vou ter informação para não rejeitar, né? É sempre o contrário, eu tenho informação para rejeitar. Então eu tenho informação suficiente para rejeitar a hipótese nula. Por quê? Porque meu intervalo de confiança de 90% está entre 2,05 e 2,14. Isso é o teste de hipótese. Então eu consigo dizer com 90% de confiança estatística de que houve uma melhoria significativa na tela, na minha parada aqui do fluxo do usuário. Por quê? Porque eu saí de 3 e eu fui para entre 2 minutos e 2,14. Deu para entender isso? Então eu tenho agora mais confiança estatística no meu número. Eu simplesmente ter os 2 minutos aqui, eu não consigo dizer se realmente a maioria das pessoas que estão ali, no sentido de média mesmo. Talvez esse número 2.1 pode ter um desvio padrão gigante. E esse 2.1 pode ser também, sei lá, 2.5, 2.9. Então, o quanto que esse 2.1 é confiável? Quando a gente calcula o intervalo de confiança e cria uma hipótese de que
eu quero ficar abaixo de 2.5 e esse 2.5 não está aqui dentro do meu intervalo, eu falo, mano, eu tenho confiança de que a gente realmente melhorou. Eu tenho confiança de que a gente melhorou. Se a gente colocar isso agora para a base inteira, eu espero que a nossa média populacional esteja entre esse valor e esse valor. Deu para entender? Então, o teste de hipótese, ele serve para isso. Para a gente definir uma hipótese e rejeitar essa hipótese ou não. Né? Essa é a ideia. Ficou claro o objetivo do teste de hipótese e como que o intervalo de confiança é um tipo de teste de hipótese, é uma maneira de você validar uma hipótese, de você rejeitar ou não uma hipótese. Ficou claro isso? Fala comigo. Beleza. Perfeito. E aí, galera, aqui a gente vem realmente formular melhor o que é o teste de hipótese, né? Aqui a gente está chamando de um teste de hipótese bilateral. Bilateral. Eu quero verificar se a minha hipótese, o meu mi é igual a um mi a priori ou diferente, né? É isso. E aí, para isso, a gente tem uma parada chamada estatística do teste. O que é essa parada chamada estatística do teste? Então, tem aqui, tá vendo esse carinha aqui, ó, chamado esse carinha aqui, é o que a gente chama de estatística do teste. Lembra que a gente falou que, em geral, a gente não conhece a variância? Então, na maioria das vezes, a gente vai usar esse cara aqui da direita. Olha a diferença que tem. Aqui eu tenho x barra, aqui eu tenho x barra. Aqui eu tenho μ0, que é a minha hipótese aqui, e aqui eu tenho μ0. Aqui eu tenho n, aqui eu tenho n. Só que aqui eu tenho sigma. Normalmente eu conheço sigma? Não, não conheço sigma. Então eu venho para o desvio padrão. Beleza? Tudo bem? E aí, o que acontece? O porquê que a gente está... olha só que interessante isso. A gente consegue deduzir isso aqui. O porquê que a gente está pegando o x barra e subtraindo do μ0. Por que a gente está subtraindo do μ0? Se... pensa comigo, olha só. Pensa comigo aqui. Se eu falo que o meu mi aqui... vamos substituir esses valores. Vamos supor que eu falo que o meu mi é o 2.5 lá. Da média de completar o formulário, beleza? E aí aqui também vai ser mi de verdade 2.5. Então assim, eu espero, eu não conheço o mi populacional, é ele que a gente quer alcançar. Eu quero validar, eu quero testar se esse mi é igual a 2.5. O 2.5 eu tirei do cu. 2.5 é uma coisa que eu tô definindo. E eu quero dizer, mano, será que o mi verdadeiro... eu não conheço o mi verdadeiro, mas será que o mi verdadeiro é igual a 2.5? Essa é a pergunta, tá? Ou será que eu tenho condições de dizer que ele é diferente de 2.5? Tá claro isso pra todo mundo na cabeça? 2.5 eu tirei do cu. E o mi aqui é realmente o meu verdadeiro valor que eu desconheço. Então eu tô só tentando assumir que ele é o que eu quero. Beleza. Aí a pergunta é, se eu pegar... aí eu vou pra amostra. Vou pegar lá minha amostra, tá aqui minha amostra. Peguei lá minha amostra. E aí eu peguei um x barra igual a 2.1, não foi? Não foi 2.1? Que eu tirei aqui? Uma maneira de eu comparar x barra igual a mi, porque é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer? Eu quero comparar se o meu x barra, eu fui pra amostra. Eu falei, mano, esse x barra é igual a mi? O que a gente pode fazer? X barra igual a μ0, né? Aqui, que é a minha hipótese. X barra menos mi igual a 0. Vocês concordam com isso? Se eu quero verificar x barra igual a mi, eu posso pegar x barra menos mi e igualar a 0. Se essa diferença for 0, o que significa? Que eles são iguais. Vocês concordam? Que eles são iguais? Se eu tenho um número e eu quero comparar esse outro número e verificar se eles são iguais, ou seja, se eu subtrair um do outro, tem que dar 0 o resultado. Todo mundo comigo? Então, o que eu estou testando aqui? Eu estou testando se essa diferença é igual a 0. Tá claro isso?
Eu tô testando se essa diferença é igual a zero. Por isso que é x barra menos mi ali em cima. E o que é isso aqui embaixo? Que a gente não falou na hora do teste do intervalo de confiança, que eu queria fazer isso depois no computador, né, no Python. Isso daqui é a variância do meu estimador x barra. É o quanto ele varia. Eu estou dividindo ele pela... Eu estou dividindo o meu x barra, né, essa diferença, pela variância do meu x barra. Qual que é? Olha só, qual que é? Vamos apagar tudo isso. Qual que é a variância do x? Do meu x lá. Qual que é a variância da minha população? Vocês lembram disso? Se eu colocar assim, ó. É que a gente não definiu o que é o var de x. Mas qual que é a variância da minha população? Vocês lembram? Não é o sigma? Não é o sigma 2? Não é esse cara aqui? Que a gente falou? Que é esse cara aqui de baixo também, ó. Essa é a variância do meu x, não é? Só que eu posso ter a variância também do meu x barra. Qual que é a variância do meu x barra? É esse sigma dividido por raiz de n. Sigma 2 aqui, e é isso aqui ao quadrado, né? Seria sigma 2 dividido por n. Então, por isso que aparece esse cara aqui embaixo. Porque aí é a variância do meu estimador. Desse estimador aqui, ó. Desse estimador aqui. Só isso. Então, na verdade, o que é um teste de hipótese? Eu quero comparar se a diferença do meu x barra pro valor que eu estou testando é igual a zero. Que isso aqui, então, é a mesma coisa que eu testar x barra menos mi0 igual a zero. Convenci vocês? Eu convenci vocês disso daqui? E aí, por que eu divido? Para descobrir aonde que esse número cai. Aonde que esse número cai se eu pegar x barra menos mi e dividir por essa variância aqui, aonde que esse número cai lá na minha curva. Lá na minha curva. Então, olha só, se eu tenho aqui, a minha curva t, olha só a minha curva t. Agora ela está padronizada, eu estou entre 0 e até o 3 lá. Então eu tenho uma t que ela segue o comportamento da minha normal padrão, 0 e 1. Olha só, percebe isso daqui. Se eu tenho essa curva padronizada agora, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer ver aonde que aquele número, o x barra menos o mi0, dividido pelo s sobre raiz de n, aonde que aquele número cai aqui na minha reta? Aonde que aquele número cai? Aonde que ele cai? Ele cai aqui? Ele cai aqui? Ele cai aqui? Ele cai aonde? Aonde que ele cai? Por que eu quero saber aonde que ele cai? Porque dependendo de onde ele cair, vocês concordam que a probabilidade dele acontecer é menor? Então, por exemplo, se essa continha aqui que eu vou fazer, essa continha aqui que a gente vai fazer, se o número, esse t0, o resultado dessa conta, o resultado dessa continha aqui, que é um valor da minha distribuição lá, se ele na distribuição 0, nessa distribuição aqui, ele cai aqui, ele cai exatamente aqui, ó, menos 1. Se ele cai aqui no menos 1, você concorda que a chance dele acontecer é razoavelmente alta? Por quê? Porque eu estou numa região grande aqui, ó. Eu estou falando disso aqui tudo, ó. Agora, se o número cai, por exemplo, no número 5, o número 5 aqui, ó, pá, vamos supor que o número dá 5 lá. Eu faço aquela continha, o número dá 5. Vocês concordam que a probabilidade desse 5 acontecer é muito baixa? É muito, mas tá lá longe, tá distante de uma região central. Deu pra entender o que eu tô falando? Fala comigo, chat, vocês estão muito quietinhos. Eu já vou responder a pergunta do Leassis. Mas vocês compreendem que, então, quanto mais distante do zero o meu número, porque não é justamente o zero que a gente está querendo testar, se é igual a zero ou não. Se aquele númerozinho for aqui bem próximo de zero, bem próximo daqui, em qualquer um dos lados, a probabilidade desse número ter acontecido é alta.
Se eu começo a me afastar, se eu começo a ir aqui para mais distante dessa região central, a minha probabilidade vai diminuindo. Ficou claro isso? Que eu acabei de dizer? Então, qual que é a ideia? Ó, a gente quer saber uma maneira, né? Uma maneira de interpretar o teste de hipótese que eu acho que é a mais simples e que, porra, é difícil pra caralho você ver isso também, a galera explicando de uma forma tranquila. Mas a gente quer saber qual que é a probabilidade de eu ter observado um x-barra, esse x-barra aqui de 2.5, qual que é a probabilidade de eu ter observado esse cara? Aliás, na verdade nem é esse cara, é o 2,1. Aqui, ó. Qual que é a probabilidade de eu ter observado uma média de 2,1? Qual que é a probabilidade de eu ter observado? Porque eu observei isso. Lembra que eu falei? Esse número eu não tirei do cu. Esse número aqui são dos dados. Esse número aqui é dos dados. Qual que é a probabilidade de eu ter observado essa média se o verdadeiro valor... E aí a minha hipótese. Por que é o se? Porque é dado a minha hipótese. Se o valor verdadeiro é igual a 2,5. Qual que é a probabilidade? Porque eu observei isso. Isso aqui foi observado, igual o dado. Eu rodei o dado. Apareceu o 6. Eu quero falar, mano, qual que é a probabilidade de eu ter observado o 6? Eu vi o 6. Eu vi o 2.1 aqui, ó. Eu enxerguei ele. A média deu 2.1. Eu fui lá, entrevistei 120 pessoas e apareceu 2.1. Qual que é a probabilidade de ter aparecido 2.1 se o verdadeiro valor é 2.5? Aí a gente vai calcular essa probabilidade. Como que a gente calcula essa probabilidade? A gente vai pegar o 2.1 menos o 2.5, calcular o desvio padrão aqui e colocar onde? Colocar lá naquela curva. Nessa curva aqui. E ver aonde cai. Aonde que cai nessa curva? Esse valor. Se esse valor cair muito nos extremos aqui, o que significa? Significa que a probabilidade é baixa desse evento ter acontecido. Se a probabilidade é baixa, se a probabilidade é muito baixa desse evento ter acontecido, mas aconteceu. É isso que eu quero deixar claro na cabeça de você. Aconteceu, 2.1 aconteceu. Mas se a probabilidade desse evento acontecer é baixa, será que essa é a função que descreve o evento? Ou seja, eu estou assumindo que a função que descreve o evento é uma função com média 2.5. Mas eu observei 2.1. Se essa probabilidade de 2.1 acontecer sob a hipótese de 2.5, ela é muito pequenininha, então não é 2.5. Porque o dado eu observei. O que pode estar errado então? O dado não pode estar errado, né? A gente confia no dado. O que está errado então? A hipótese. Deu para entender? Então, o 2.5 que está errado. Eu tenho que trocar minha hipótese. Tenho que colocar, sei lá, agora a hipótese igual a 2. Aí a gente testa de novo, vê qual que é a probabilidade do 2.1 acontecer sob uma nova hipótese, sob a hipótese que é 2, no lugar de 2.5. Deu para entender o que eu acabei de falar? Então, isso é o teste de hipótese. Essa parada da gente verificar se eu observei, qual que é a probabilidade de observarmos x barra, dado que a média verdadeira é mi. Em outras palavras, né? Qual que é a probabilidade de termos coletado esses dados, supondo que a distribuição de probabilidade que gera eles é mi0 sigma 2. Então a primeira curva estaria errada, teria que ajeitar por... Não é ajeitar, porque é aí que tá. Você não quer ajeitar nada, você quer só testar uma hipótese. Você quer testar, olha, eu estou dizendo que a hipótese é 2.5. Eu vou dizer que é ou que não é. Ou que você não sabe também, né? Tem essa outra opção. O nome disso é p-valor. O nome disso é p-valor. Então, para eu calcular essa probabilidade, o p-valor, galera, é uma probabilidade. É isso que eu queria que vocês entendessem. Vamos fazer junto isso? Ó, vamos fazer junto. Vamos fazer o mesmo exercício.
esse mesmo exemplo agora sem ser pelo intervalo de confiança. Vamos fazer pelo teste de hipótese. Pelo teste de hipótese, a gente está colocando um T0 que vai ser igual a 2,1, que é o meu... Opa! A gente vai fazer o seguinte, ó. T0 vai ser igual a x barra menos o mi0 dividido por S sobre raiz de n. Quem que é o x barra? 2,1. Quem que é a minha hipótese? A minha hipótese é 2,5. Eu quero que seja igual a 2,5. Então, menos 2,5 dividido pelo S, que é 0,32, dividido pelo raiz de 120. Vamos ver quanto que dá isso? Então, aqui embaixo dá quanto? Dá 0,4? 0,4. Dividido por... Vamos calcular aqui. Se a gente pegar aqui... 0,32 dividido por SQRT de 120. Isso aqui dá 0... Opa! Dá 0,29. Não, 0... De novo, 29. Olha só, 0,029. Se a gente calcular, então, 0,4 dividido por isso daqui. Quanto que dá? Dá 13. 13,69. Olha só, 13,69. 3. Então, esse daqui é a minha estatística do teste. Vamos ver aonde que cai isso? Então, olha só. Vou aqui na tabela T. Cadê o número 13? Nem tem o número 13. Olha lá, o 13. Tá aqui, ó. 13. Só que não é para 1 grau de liberdade. Eu tenho que olhar para o 120, lá embaixo. Lá embaixo, ó. Tem o 13. Se eu for pro 13, eu vou estar indo cada vez mais para a direita. Tô indo cada vez mais para a direita, ó. Então, eu fixei aqui no meu grau de liberdade 120 e eu tô indo para a direita, para a direita, para a direita. O 13 nem aparece. Tá vendo que já tá em 99? Tá em 99. Então, fui indo cada vez mais para a direita. O 13 tá tendendo a 0. Esse 13 aqui, na posição lá, tende a 0. Ou seja, a probabilidade vai ser próxima de 0. Ou seja... A chance disso aqui acontecer é a mesma coisa que eu estivesse falando aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. Eu tô falando do 13, tá lá no 13, ó. Ou seja, vocês concordam que para esse ponto acontecer, ele tá muito, mas muito, mas muito distante da região central dessa distribuição de probabilidade? Ficou claro o que eu acabei de falar? Então, esse 13 na reta... Ele tá longe pra cacete do 0. A probabilidade de ter acontecido esse 13 é muito, 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 muito baixa. É muito baixa. Isso que a gente dá o nome de p-valor. É a probabilidade de eu observar um x barra dado o meu mi0. Essa probabilidade é baixa. Ponto. E aí, aonde que entra... o teste, porque assim, uma coisa é calcular a probabilidade. Uma coisa é eu comparar a probabilidade. Agora, não só comparar a probabilidade, mas tipo, porra, como é que eu tomo uma decisão então? A probabilidade é baixa, mas e aí? Aí por isso que normalmente a primeira coisa que a gente faz é definir a confiança do seu teste de hipótese. Então você vai falar assim, ó, o meu teste de hipótese, a confiança aqui vai ser de 95%. Se é 95%, você está dizendo se o p-valor for menor do que 0,05. É isso. O meu p-valor sendo menor do que 0,05, eu estou dizendo que com 95% de confiança eu estou saindo. Ou seja, eu só vou rejeitar a hipótese se a probabilidade de eu ter observado aqueles dados, dado a minha hipótese, for menor, for inferior do que 5%. É isso. Ou seja, eu estou dizendo, cara, para isso aqui ter acontecido, para esse x barra aqui ter acontecido sob essa hipótese,
a chance disso ter acontecido é de 5% ou menor do que 5%. Ou seja, eu tô assumindo, cara, se for menor do que 5%, eu vou dizer que não é esse Mi0. É outra coisa, que eu não sei o que que é. Mas eu não posso dizer que é Mi0. Eu rejeito essa hipótese. Eu rejeito a hipótese de que é Mi0. Deu pra entender o que eu acabei de falar do p-valor? Cara, não é trivial. Isso aqui não é trivial. Tipo, por isso que é a última coisa que a gente olha no curso. Mas pra mim, quando a gente entende isso, explode a cabeça. Porque a gente tá dizendo que qual que é a probabilidade de acontecer, de ter acontecido, porque aconteceu. Beleza? Dá um exemplo de Mi0 válido? Pode ser? Claro que pode. Ó, vamos fazer o seguinte? Vamos trocar. Vamos fazer o seguinte, ó. No lugar de 2 minutos e meio, vamos fazer o seguinte, ó. No lugar de 2 minutos e meio, esse cara aqui, vamos colocar 2 minutos. Pode ser? O que você acha? 2 minutos. Então eu quero saber 2 minutos. 2 minutos. Então vamos fazer aqui a continha, ó. No lugar disso daqui, quanto que dá? 0,029. Então eu vou manter, tá? Então aqui vai ser x barra menos Mi0 dividido por S raiz de N. Isso daqui vai ser igual a 2,1 menos 2 dividido por 0,029, que é a continha lá, mesma continha. Isso daqui dá 0,1 dividido por 0,029. Vamos ver onde que cai isso aqui? Tá aqui, ó. Então, 0,1 dividido por 0,029. Deu 3,44. Também não vai rejeitar. Por que que não tá rejeitando, galera? Vamos lá. Vai rejeitar, perdão. Por que que vai rejeitar? 3,44. Por que que vai rejeitar? Vamos voltar aqui. 3,44, ó. 3,44 também vai rejeitar porque dá um percentual muito pequenininho. Muito, muito, muito pequenininho. Por quê? Porque o meu desvio padrão tá muito, muito ajustado. Tá muito, muito apertadinho. Então eu vou tentar, vou colocar, vamos mudar o desvio padrão, tá? Vou colocar isso aqui como 0,5, vou aumentar um pouco o desvio padrão. O problema tem o 90% de confiança já foi também, já não mexeu. Vamos colocar isso daqui 0,5, tá bom? Vou colocar isso aqui como 0,5. Porque o desvio padrão, vocês entenderam então por que o desvio padrão, quanto menor a variabilidade, o que acontece? Então isso daqui vai ser 2,1 menos 2 dividido por 0,5 dividido por raiz de 120. Isso daqui vai dar 0,1 dividido, vamos ver aqui, a gente consegue agora, 0,5, opa, 0,5 dividido por SQRT de 120. Isso daqui dá 0,045. E vai dar igual a... Agora a gente pode apagar aqui. 0,1 dividido por isso daqui. Vamos ver? 2,19, ó. 2,19. Quando a gente olha para 2,19, quanto que dá, ó? Vai dar mais ou menos aqui, ó. O mais próximo talvez seja esse. Tá dando 95%. Tá dando 95%. Então, aí sim eu posso dizer que o p-valor vai ser igual a 0,05. Aí eu não rejeito a hipótese. Então vocês perceberam que tem duas coisas que vão influenciar o meu teste de hipótese. Muito. Que é o desvio padrão, esse cara aqui, e o N. O N. Por que o N? Porque eu estou pegando o meu desvio padrão e dividindo pelo volume de dados que eu tenho. Aí entra alguns problemas de Big Data. Se você tem milhões de usuários, um N muito grande, o seu teste de hipótese, ele tende sempre a rejeitar H0. Ele tende sempre a dizer que
aquele número é significativo. Por quê? Porque você tem um número muito grande aqui embaixo, vocês concordam? Ó? Esse N aqui ele cresce pra caralho quando você tem milhões de usuários. E aí ele vai tender a rejeitar a hipótese nula, tá? Galera, eu juro que eu, me esforcei pra caralho aqui pra fazer vocês entenderem o que é o tal do p-valor. O que é o p-valor? P-valor é a probabilidade de observar o que eu observei segundo a hipótese nula. É isso. Se essa probabilidade for pequena, eu vou dizer que a minha hipótese não é aceita. Se a minha probabilidade é alta, eu vou dizer que eu não tenho como rejeitar a hipótese, tá? Tá claro isso? E aí a gente tem os cortes. Então, por exemplo, se você está falando de 95% de confiança, você vai dizer que se o p-valor for menor do que 0,05, que é o 5%, você rejeita. Se o seu p-valor for menor do que 10, está dizendo então que você está com 90% de confiança. E aqui nesse caso, ó, vamos lá. Nesse caso é interessante, porque a gente colocou nível de confiança 0,90. Se o meu p-valor foi 0,5, vocês concordam que 0,5 ele é menor do que 0,10. Então eu rejeitaria a hipótese também. Por quê? Porque eu estipulei a priori 90% de confiança. E o meu p-valor deu 0,05, então eu continuo rejeitando. Eu vou deixar de rejeitar a hipótese quando? Quando o meu p-valor for maior do que 0,10. Porque eu defini um nível de confiança de 0,9. Ficou claro todo esse rolê de teste de hipótese? Eu tô até suado, velho. Nem sei quantas pessoas estão aqui com a gente. Nossa, 110 pessoas. Porra. Deu pra entender isso? Essa pira do teste de hipótese? Dá um salve aí, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão muito quietos. Tô assustadaço. Beleza, beleza. Então, esse primeiro teste de hipótese, a gente está fazendo o quê? A gente está comparando, vamos lá, a gente está comparando um valor, a gente está comparando uma estimativa com um verdadeiro valor, né? A gente está comparando, compara x barra com mi0. É isso que a gente está fazendo, não é? Certo? É isso que a gente tá fazendo. A gente vai lá, vai atrás dos dados, vai atrás da minha amostra e fala, mano, eu encontrei na minha amostra, fui lá, peguei minha população inteira, saquei uma amostra. Dessa amostra eu tô falando, mano, encontrei x barra. Beleza, esse x barra eu posso dizer que ele é igual ao verdadeiro valor que a gente tá chutando aqui, que é 2,5? Vou dizer que sim ou que não. Acabou, é isso, tá? Só que a gente normalmente quer fazer umas coisas, umas gincanas mais interessantes, né? A gente quer fazer outras gincanas. A gente quer, por exemplo, comparar públicos. A gente quer comparar públicos. Então, por exemplo, eu quero saber se duas versões do meu site que eu vou lançar agora, qual que é melhor? Qual que é melhor? A versão A ou a versão B? Então agora, na verdade, eu não tenho só um x barra. Eu vou ter 2x barra. Eu vou ter o x barra de A, o x barra de B, e eu quero saber se eles são iguais ou diferentes. Ficou claro isso? Que eu acabei de falar? E aí, isso tem a ver também com o que o Leassis perguntou, né? Porque quando usar igualdade, desigualdade, né? Se é maior, menor, por que estamos assumindo como sendo igual e não menor? Cara, para o p-valor, isso aí tudo vai funcionar lindamente. Por quê? Porque o que vai mudar vai ser a sua região de confiança. Vai mudar a sua região de confiança.
Nesse caso aqui, como é bilateral, o que a gente teria se é bilateral? Eu teria que seria, a região de confiança seria aqui desses ladinhos aqui, ó. Aqui e aqui. Então, se o meu p-valor for menor do que 0,025, funcionaria. Por quê? Porque aqui é 0,25 e aqui é 0,25. 0,25. E somando os dois, dá os 5%. Então, o que muda quando você está comparando diferença ou maior ou menor é o tamanho da sua região de confiança. Se eu for comparar só maior, eu vou olhar para uma região aqui completa de 5%. Sacou? Se for comparar menor, seria essa que é simétrica, então foda-se, e também seria de 5%. Beleza, Leassis? Então não muda. Tá? O que muda vai ser mais o seu critério de corte, de ponto de corte. Beleza? E aí, galera, vamos fazer esse teste aqui. Olha só. Aqui a gente está comparando, está dizendo que os dois são iguais, né? Eu não trouxe as fórmulas? Eu não trouxe as fórmulas. Não trouxe as fórmulas. Tá. Mas a gente pode comparar. A gente pode comparar dizendo que a minha hipótese nula, vamos ver aqui, minha hipótese nula é que x barra A é igual a x barra B. E aí a hipótese alternativa é que x barra A é diferente de x barra B. Então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar x barra A menos x barra B dividido pelos desvios padrões ali. S raiz de N. Isso daqui vai ser quanto? 2,5 menos 3,1 dividido por 0,5 e aqui raiz de 145. A gente poderia fazer desse jeito. Quanto que dá isso aqui? Aqui vai dar 0,6 dividido por... Cadê minha calculadora? 0,5 dividido por SQRT de 145. Daqui dá 0,041, que vai ser igual a 0,6 dividido por isso aqui, que dá 14. 14,449. Esse número 14 tá lá na puta que pariu, ó. Tipo, nem dá pra gente ver, ó. Nem dá pra gente ver. Ou seja, a probabilidade dele é menor do que 0,01. Então eu tô dizendo que, por consequência, o meu p-valor é menor do que 0,01. Ou seja, não dá pra dizer que eles são iguais. O tempo de B, então, é maior do que o tempo de A. Deu pra entender o que eu acabei de falar? Deu pra entender essa gincana que a gente acabou de fazer? Posso até ver aqui, ó. Teste T duas médias. Aqui. Ela tá colocando com os outros desvios, né? Cadê?
Não tô achando. Cadê? Ah, tá. Aqui tá colocando SP2, tá? Por causa da diferença. Beleza. É, mas aqui no caso o N é igual. Então não mudaria nada. Tá. É isso mesmo. Tá certinho, galera. Tá certinho. A única diferença é que aqui tá colocando como tamanhos diferentes, tá? Para o N2 e o N1. Então, tipo, cada teste ali, no nosso caso, é igual, ó. Então não muda nada, tá? Aqui o número de usuários é 145, aqui é 145. Então, isso aqui dá na mesma, beleza? Dá na mesma, é essa função aqui. E o S2 é quando, tipo, o desvio padrão é igual. Então, aqui nesse caso é igual também, ó, 0.5, 0.5. Isso nem sempre é verdade, tá? Mas depois a gente vai ver. Então, tá aqui o S2, papá. Aí, beleza. É isso. Tá aqui, certinho. Igualzinho a gente fez, ó. Igualzinho a gente fez, tá? Eu queria validar. Qual foi o objetivo? O objetivo foi ver se as duas versões do meu site, Dark Mode ou White Mode, ela dá a mesma experiência para o usuário. Então, eu tenho uma versão de um formulário Dark Mode e uma versão do formulário em White Mode. Aí a pergunta é, qual delas traz melhor experiência para o usuário ou tanto faz? Então, primeiro, se tanto faz, o meu x barra de A menos o meu x barra de B vai ser igual a zero. Isso aqui é o tanto faz. Agora, se não é tanto faz, eu consigo dizer que tem um que é melhor que o outro. Porque são diferentes. E aí, se eles são diferentes, o que eu quero é o melhor, nesse caso é o que dá o menor valor. Então, se a gente olhar para essa gincana, a minha versão A, que é o Dark Mode, eu testei para 145 usuários. O tempo médio foi 2 minutos e meio. O desvio padrão foi meio minuto. Para a versão B, eu testei também com 145 usuários, mas o tempo médio deu 3.1. Então, é isso que eu quero testar. Eu quero testar o 2.5 menos o 3.1. Eu uso aqui o desvio padrão, que também deu igual, e coloco ali na forma como a gente aprendeu a fazer teste. X barra de A menos X barra de B dividido pelo desvio padrão raiz de N. Tá? Agora, a pergunta, isso daí eu vou deixar em aberto para vocês irem atrás, é: e quando o desvio padrão é diferente e quando a quantidade de usuários também é diferente? Aí entra essas outras questões aqui, ó. Eu vou até jogar, isso aqui tipo, é um material bem bom, ó. Lá da UFPR. Eu vou mandar para vocês, e aí dá para vocês verem aí quando o desvio padrão é diferente entre os dois grupos, tá? Então tem aqui, ó, mostra o tamanho N1, N2. Nosso caso é igual, né? Aqui seria até a amostra, né? Não seria população 1, seria a amostra. E é isso. Aí funciona perfeitamente, tá? Olha lá o exemplo, ó. Lembra que eu falei? 0.5, 0.25, 0.25. É isso. Beleza? Você tem uma definição de acaso ou é não causalidade da H1? Cara, se a gente tá separando os dois grupos aleatoriamente, bom ponto. Se a gente está separando os dois grupos aleatoriamente no mesmo período de tempo, a gente consegue dizer, e todos os outros fatores estão incidindo as duas amostras da mesma maneira, a gente está dizendo que a gente consegue inferir que de fato foi a mudança da versão que causou essa redução de tempo. Se o único efeito diferente que tem é isso. A única diferença que você colocou de tratamento entre as duas populações é isso. Beleza? Desculpa minha ignorância, mas apenas com tempo médio não teria como eu supor qual dentre os dois é melhor? Mas foi isso que a gente fez. Tipo, a gente tá usando a métrica do tempo médio, né? Do tempo. Qual que é o nosso objetivo? O objetivo de fazer Dark Mode e White Mode
Aí é o objetivo do negócio. O objetivo do negócio. O objetivo do negócio de fazer o White Mode e o Dark Mode é para o tempo, para medir o tempo. Eu quero que o usuário termine mais rápido o que eu quero que ele faça. E aí foi proposto essa alteração. A alteração da versão A, versão B, que é o estilo do modo. Se é Dark ou se é White Mode. Light Mode, né, seria. Beleza? É isso. Agora, tipo, beleza, a gente pode testar outra coisa. Sei lá, eu não quero medir. Meu objetivo não é diminuir o tempo. Meu objetivo é diminuir desistência. Aí a gente mediria desistência. Sai do tempo. Sai aqui do tempo. Eu tô medindo outra coisa agora. Eu quero saber percentual de completos. Finalização, sei lá. Tá medindo outra coisa. É outra estatística que você vai tirar. Beleza? Ficou claro isso? E isso é interessante ser questionado também, tá bom? Tamo junto? Galera, se vocês não interagirem, eu vou continuar falando e eu não sei se vocês estão pegando. Beleza? Vou supor que vocês estão pegando. E aí, uma outra provocação, né? Se eu vou fazer uma campanha de CRM, eu tenho lá meu público e eu quero mandar um e-mail com uma oferta. Tenho meu público aqui, bonitinho. E aí eu quero mandar um e-mail. Como é que eu sei que isso aqui foi positivo ou isso aqui foi negativo? Como é que vocês fariam isso? Como que você sabe que vale a pena mandar e-mail marketing? Como é que você sabe que vale a pena mandar push notification? O quanto que de retorno que essas coisas dão? Como que você poderia fazer isso? Então vamos desenhar para vocês entenderem. Estão muito quietinhos, eu tô real assustado. Não sei se tô conseguindo me fazer entender. Então aqui eu tenho minha população. Todo mundo à base aí, meus seguidores da Twitch, galera que acompanha as lives. E aí a pergunta é: vale a pena eu mandar e-mail marketing pra essa galera, lembrando da live, etc? Essa é a pergunta. Então o que a gente pode fazer? A gente pode sacar dessa daqui. Saca daqui uma amostra. Um pedaço. Um pedaço. Beleza? E saca e deixa o restante ali quieto. Então, isso daqui é o meu teste. Isso daqui é meu controle. Eu não vou mexer nada nesse cara aqui. Se eu somar os dois, dá a minha população. Beleza? Se eu somar os dois da minha população, eu tenho um teste e tenho um controle. Agora, aqui no teste, o que eu faço? Eu mando o e-mail. E aí depois eu vou mensurar, por exemplo, a quantidade de pessoas que estavam aqui, que abriram o e-mail e tal, que receberam o e-mail e foram e clicaram, né, e tal, e foram para live e apareceram na live, por exemplo, e converteram. E aqui também. E aí eu consigo comparar essas duas coisas. Isso aqui foi igual ou foi diferente? Deu pra entender? Porque o único efeito, e aí vai de encontro com a pergunta do It's Evolution. O único efeito que eu tô mudando entre o teste e o controle é o quê? O e-mail. Se isso daqui for igual, porra nenhuma. Se isso aqui for diferente, vale a pena.
Eu tô falando de conversão. Poderia ser o que no lugar de conversão? Poderia ser dinheiro, ticket médio. Certo? Poderia ser quantidade de subs. Poderia ser quantidade de itens comprados. Poderia ser qualquer coisa. Beleza? Churn, exatamente. Retenção. Beleza? Tamo junto? Então, vamos fazer uma breve revisão, porque esse não é um conceito tão simples, né? Vamos fazer uma breve revisão. Eu vou até cancelar e fazer de novo. Olha só. A gente falou de teste de hipótese. Qual que é o lance do teste de hipótese? O teste de hipótese é eu primeiro definir uma hipótese a priori, como por exemplo, uma meta que eu quero estipular, ou algo que eu entendo que deva ser, que eu espero que seja o verdadeiro valor. Então, por exemplo, a eficácia de uma vacina. A eficácia de uma vacina, eu vou olhar para a literatura e dizer o quanto que é que eu espero que sejam pessoas imunes, para saber se o medicamento novo que eu estou testando, ele difere dessa média que tem no mercado, ou se ele é igual à média que tem no mercado. Por quê? Porque se não fizer diferença nenhuma, por que eu vou lançar um produto novo? Então acho que é essa a questão. Ou eu posso lançar um produto novo que seja igual à média do mercado, só que ele é mais barato. Enfim, isso também envolve a questão de teste de hipótese, né? Então eu vou testar essa diferença, tá? Deixa eu fazer assim. Então eu vou testar essa diferença. Então, o teste de hipótese serve para isso. Uma maneira de você fazer o teste de hipótese é pelo intervalo de confiança. Então você pega, define intervalo de confiança para o seu x barra, para o seu estimador. Define qual que é o intervalo de confiança para o x barra. E aí aqui eu tenho o IC e o IC superior e o IC inferior. Se o intervalo de confiança cobre o valor que você estipulou como hipótese, você não rejeita a sua hipótese. Se o seu intervalo de confiança não cobre o valor que você estipulou, você então acaba dizendo que você rejeita a hipótese. Essa é uma maneira, pelo intervalo de confiança. Outra maneira é você calcular o que a gente chama de estatística do teste. Estatística do teste, que nada mais é do que um valor que você consegue calcular a probabilidade de ter observado o x barra quando você supõe que a distribuição dos dados segue uma distribuição com a média μ0. Então você calcula a probabilidade, p-valor significa probabilidade de ter observado os dados que você observou sob a hipótese H0, sobre a hipótese de μ0, tá? Essa é a ideia. E depois a gente também vê que a gente pode comparar grupos. Então eu tenho o grupo 1, grupo 2, grupo A e grupo B. E eu quero calcular a diferença entre esses grupos. Eu quero saber se no grupo A, a estatística que eu encontrei lá da minha média, ela difere da estatística que eu encontrei no meu grupo B. Será que essas coisas são iguais, são diferentes? Um é maior do que o outro? Como que eu faço isso? Com um teste de hipótese. Uma maneira de fazer isso é usar a própria fórmula anterior, só que no lugar da gente colocar x barra menos μ0, a gente vai fazer x barra A menos x barra B, supondo que a variância e o tamanho das amostras é o mesmo. E aí eu deixo de tarefa de casa para vocês verem como é que é a fórmula quando o desvio padrão é diferente e também o N é diferente entre as amostras. E aí, por fim, a gente mostrou também como faz para comparar, por exemplo, o teste AB quando não tem efeito nenhum. Então, quando a gente falou de teste de comparação de médias, né, o termo técnico é esse, comparação de médias, você está comparando A e B, e você pode ter colocado um efeito diferente em cada, mas também você pode não colocar efeito em alguma coisa, medir aquele resultado e depois comparar com efeito em outro. Aonde que a gente faz isso? Teste de medicamento, que a gente chama de placebo. Você vai pegar e sortear pessoas para participarem dos seus experimentos. Algumas dessas pessoas vão receber
um princípio ativo, né, vai receber realmente um medicamento, e outra pessoa vai receber um comprimido que só tem farinha, que não vai ter efeito nenhum. E aí você depois compara se as pessoas, a média das pessoas que tiveram o medicamento mesmo foi maior, for diferente de quem recebeu a farinha, né? É isso que a gente chama de placebo. Se as duas coisas são iguais, é a mesma coisa, então você tomar farinha e você tomar o remédio, dá na mesma. É assim que você testa um medicamento, é assim que você testa um tratamento. Então quando a gente fala, por exemplo, da vacina, que tinha uma galera que tomava o chazinho da vovó e melhorava e tal, é isso que você tem que fazer. Você vai pegar então 100 pessoas e vai colocar para tomar o chazinho da vovó, e vai colocar 100 pessoas para tomarem simplesmente água fingindo que tem alguma coisa lá. E aí você depois compara e fala assim, será que o chazinho da vovó teve impacto igual a água com nada? E aí isso você vai medir a diferença desses dois grupos. Se tiver significância estatística, você ganha poder científico, você ganha poder na sua hipótese de que o chazinho da vovó é very good para a saúde. Beleza? Galera, de considerações finais que eu queria trazer para vocês, a gente já está encaminhando aí, seguindo para o final do curso. Eu queria que vocês tivessem isso bem claro. Isso aqui é só o primeiro passo. A gente falou pra caralho, são 10 aulas, né? Tá tudo indo pro YouTube, mas é só o primeiro passo. Tem muita coisa para vocês verem. Eu deixei muita tarefa aí para vocês pesquisarem por conta. Toda essa parte de teste de hipótese, a gente aqui tem um universo para explorar. A gente não falou, por exemplo, de teste de hipótese para variância, a gente não falou de ANOVA, a gente não falou de, por exemplo, regressão linear, que dá para você usar para comparar várias coisas ao mesmo tempo, vários tratamentos ao mesmo tempo. Enfim, então tem outras coisas para vocês estudarem aí. Esse é o pontapé. Eu queria trazer isso aqui para vocês de forma didática. Me esforcei pra caralho, mesmo doente. Eu espero que tenha sido positivo, tá? Pra vocês aí. E aí não tem como voltar atrás. Eu acho que uma vez que você entende o conceito estatístico, uma vez que você entende essa parada, principalmente esse final, de você ser capaz de comparar dois grupos, de falar assim, porra, então agora eu entendi por que a galera é tão chata do ponto de vista científico em fazer essas comparações, em medir realmente a eficiência das coisas. Por quê? Porque isso desbloqueia realmente uma parada muito foda, que é você ter um viés mais analítico, mais científico, ao invés de simplesmente alguém dizer que tem realmente um efeito. Então, não tem como você voltar atrás nesse tipo de conhecimento, esse tipo de iniciativa, esse tipo de... eu não quero usar a palavra mindset, mas esse tipo de mentalidade, tá ligado? Então, eu acho que é muito foda. Eu acho que é muito importante, voltando à questão dos gráficos, vocês apenas... refletirem sobre usar gráficos que representem o que você quer mostrar ou o que é importante de ser mostrado de maneira suficiente e necessária. Por que eu tô batendo essa tecla? Cara, a gente às vezes vê gráfico que parece uma árvore de Natal, parece um outdoor. O quanto que aquilo realmente está entregando valor para o negócio. Eu acho que é importante entender assim, cara, às vezes... menos é mais. Aquela parada de tipo assim, o simples ser melhor do que o complexo, ser melhor do que enfeitar um monte de coisa. Então, gráficos simples que realmente apontam uma direção para tomada de decisão, tá? Eu acho que é muito importante fazer exercício de probabilidade. Corre atrás de alguns exercícios, peguem livros de probabilidade. Isso exercita muito assim a resolução de problemas, que é uma das maiores qualidades que a gente busca hoje nos profissionais, tá? Acho que é importante, novamente, voltar a entender qual que são os outros testes que exigem, quais são os pressupostos desses testes. A gente ficou restrito à distribuição normal, nem tudo na vida é distribuição normal, então tem que dar uma olhada no quais são os outros testes e qual que são as premissas, tá bom? É importante isso. E também algo que eu não passei, que é o que é o erro tipo 2. A gente aqui com o p-valor, a gente está calculando o erro tipo 1, que é a probabilidade de eu estar, por exemplo, mantendo a minha hipótese verdadeira quando na verdade ela não é. Mas e o contrário? Será que eu posso estar rejeitando uma hipótese quando na verdade eu deveria não rejeitar? Então, esse é um ponto que eu gostaria de trazer para vocês, beleza? Aqui eu estou colocando as referências, então até isso que eu acabei de falar de probabilidade, estatística, isso aqui é muito bom, né? É o que a gente acabou usando aí durante o nosso curso. É onde eu me baseei para criar a ementa do curso, é o que eu estudei durante a graduação, beleza?
E é isso, galera. Eu agradeço novamente aí todo mundo que colou. Foi exaustivo, até pra mim, assim, eu acho que eu fiquei até doente por conta do ritmo que a gente teve, né, e tal. Mas eu espero que tenha sido positivo, que a gente tenha engajado vocês. Me desculpe qualquer coisa, me desculpe talvez em algum momento não ter alcançado a expectativa de vocês em relação ao curso. Mas eu agradeço muito os feedbacks, podem me trazer mais coisas. E aí a gente vê junto, a gente adapta, a gente traz conteúdo adicional também. Beleza?